Olá, dados da Receita Federal em um levantamento divulgado pelo Sebrae de São Paulo aponta que o número de MEIs ativos no setor de fabricação de velas aumentou de 570 em 2021 para 1.685 no ano passado. A gente pode pensar em um salto de 195,6%. No estado de São Paulo, algumas cidades, inclusive, se destacam pela quantidade de microempreendedores que atuam no setor, que só perdem para a capital, que tem 578 MEIs ativos com esse propósito. E aqui na região de Campinas, nós também temos aí esse segmento em expansão. Por isso que hoje nós estamos conversando com a Caroline, ela que é terapeuta e decidiu unir a terapia, que já é uma profissão, já faz atendimento, a também produzir as velas. Caroline, me conta como começou essa questão de você pensar, eu já trabalho com as pessoas, com a questão do bem-estar, mas eu posso empreender, ter esse propósito e, claro, ter a questão financeira, que também é bem importante. Me conta. Com certeza. Eu comecei, na verdade, com incensos. Né? Meu caminho foi a partir dos incensos. Eu precisava de um produto de confiança, que não fosse tóxico e tudo mais, para eu poder utilizar nos meus atendimentos. Então, eu comecei a produzir para mim. Depois que eu comecei essa produção, eu sempre tive muito essa questão do trabalho manual. A minha vida inteira eu gostei disso, né? Então, eu trouxe isso para a minha rotina ali dos meus atendimentos. As velas vieram logo na sequência, bem pertinho, assim, que são velas que eu faço moldadas à mão, para fazer um trabalho de cromoterapia e aromaterapia. Tá. Então, eu trouxe esses elementos para os meus atendimentos. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a pedir: ai, o aroma é tão bom, é tão gostoso, eu não encontro incenso assim aí fora, nem vela, enfim. E aí eu comecei a produzir para vender, né? Abrir esse mercado. Isso foi em agosto do ano passado, 2025. E aí eu comecei todo esse processo. Aí fui me especializar um pouco mais na linha de produção, como que seria a melhor forma de produzir, qual o melhor material, porque até então eu fazia velas moldadas à mão, né? E era para você. E era para mim. Tá. Exatamente. E aí, para eu ter um produto de qualidade assim como eu buscava nos incensos, para eu poder comercializar, eu fui estudar qual que era a melhor maneira de produzir, qual que era o melhor material, nessa ideia do terapêutico, porque eu não quero um produto que é tóxico, eu não quero um material que seja prejudicial. Então, eu fui conhecer as ceras vegetais, para não ter nada sintético, enfim. O meu caminho foi esse, e hoje eu tô aí. E esse caminho que inicialmente você fez por conta dos seus clientes já na terapia, ele passou do ponto de vista de você olhar, não, além dos meus clientes, eu também preciso atender com a vela aromática aquele cliente que gosta, que tem essa questão de entender qual é a melhor, digamos que você até falou, olha, tem algumas coisas aqui que tem ervas e tudo mais. Você também busca esse cliente ou não? É sempre fechado para o cliente da terapia? Não, não é fechado, não. Meu público é aberto, né? Para todo público, né? Quem tem aquela pessoa que busca só o aconchego do lar, que a vela aromática é aquilo, né? Traz aquele aconchego, aquela sensação de casa, de abraço, né? Então eu tenho esse público e tenho o público terapêutico que está ali buscando o seu processo de autoconhecimento. Uma aromaterapia, ela faz parte do processo de autoconhecimento. Então, também tem esse público. Então, eu tenho esses dois nichos. Tanto as pessoas que estão buscando se melhorar, né, se compreender, se aprofundar em si mesmo, e o público que está buscando decorar a casa, trazer um aconchego, enfim. Sim, quanto isso te trouxe, economicamente falando, de renda a mais que um negócio que você já tinha, que é o atendimento terapêutico? Como foi isso?
Foi um movimento interessante, porque não era algo que eu planejei, né? Foi assim, foi acontecendo. Então, a princípio, eu não tinha muito essa ideia, essa questão de, tô lucrando com isso, não tô lucrando. O meu foco era produzir e vender. Eu, na verdade, nem tinha muito essa contabilidade. De começo, eu não tinha mesmo. Era assim, tô pagando os insumos. Eu tinha essa... Estava suficiente. Foi exato. muito, então, despretensioso. Exato, E depois? exato. E aí eu fui me estruturando, né? Fui vendo a necessidade da planilha, enfim, de pôr realmente, de fazer o negócio crescer, né? E aí eu comecei a ver que realmente os números são bem interessantes. Você disse que, inclusive, no início fez alguns cursos. Você fez os cursos relacionados à produção dessas velas aromáticas ou também teve que fazer um curso de negócio, de planilha, de precificação? Me conta dessa trajetória. No curso das velas, eles falam sobre precificação também. Já ajuda. Já ajuda bastante. Mas eu sou formada em administração. Então você já tinha. Apesar de ter essa questão da terapia, você já tinha, então, essa formação também de gerenciar o negócio, de pensar o negócio. Exato. E hoje, como você se divide? Você continua atendendo como terapeuta? Continuo. Aqui nesse espaço mesmo? Aqui nesse espaço. A gente está aqui no Convivelu. Então, eu tenho meu espaço de ateliê e eu tenho a sala lá no fundo onde eu faço o atendimento. Sim. Né? Então, eu me divido aqui entre 2 tempos, vai. Então, um período do dia eu faço os meus atendimentos, no outro período eu venho produzir, fazer todo esse trâmite do comercial, que aí foi algo que eu tive que aprender, né? Sim. Falando em comercial, como buscar esse cliente? Já que você disse, olha, não é só aquela pessoa que é o meu cliente, o meu paciente aqui nesse espaço, ou até como aqui tem um espaço com outros atendimentos, são essas pessoas. Eu também atendo fora. Como você busca esse cliente? Rede social. Eu tenho a rede social da Isaura, onde eu faço lá, né, as minhas publicações. Fora isso, eu participo de feiras aqui na cidade, em São Paulo também. Então, eu estou buscando os clientes por aí. E também... Mas aí você faz o quê? Envio para as pessoas? Elas buscam a vela? Como que funciona Eu isso? envio. Você faz eu envio. Eu faço das 2 formas. Por exemplo, se a pessoa me encomenda pela rede social, ela é aqui da cidade, eu dou 2 opções. Na verdade, 3. Ela pode vir retirar aqui no Convivelu, ela pode retirar comigo lá na feira, no Parque da Cidade, que eu participo do outro final de semana. Feira da Mulher Empreendedora de Valinhos, gente, que aqui na região metropolitana. A gente já falou aqui no Ser Empreendedor das Feiras da Mulher Empreendedora de Campinas, que é um projeto piloto e que recentemente veio aqui para Valinhos também. Exatamente. Como participar da feira? Olha, eu tô gostando bastante, viu? É algo muito novo para mim, na verdade. Nunca tinha participado de feira, nem sabia como que funcionava tudo isso. Mas tem sido uma experiência bem gratificante, porque você conhece muita gente, você vê as pessoas, como que funcionam, né, as pessoas, né? Eu tenho esse olhar terapêutico, então tem sido um movimento bem interessante. E realmente está criando um movimento, uma amplitude para a Isaura bem interessante. E isso tem sido bem gratificante também. Você aí de casa deve estar ouvindo a palavra Isaura. Para Isaura é bem interessante. Bem no começo da entrevista, eu chamei Caroline. Foi uma pergunta que eu fiz, porque eu achei que eu ia falar com a Isaura, ou que o nome dela era Isaura Caroline, alguma coisa nesse sentido. Mas acreditem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que, então, Isaura? Vamos lá. Isaura é o nome da minha marca. E ela nasceu naquele momento que eu falei, vou abrir para o público. Eu fiquei com esse nome na cabeça. Do nada, esse nome veio na minha cabeça. Não é de ninguém da sua família? Ninguém, eu não conheço nenhuma Isaura. Tá, nenhuma. Todo mundo pergunta, é o nome da mãe, é o nome da avó? Não é. Eu não conheço nenhuma Isaura, eu não tenho nenhuma Isaura próximo de mim. Mas eu fiquei com esse nome na cabeça. E eu falei, gente, por que eu tenho pensado tanto nesse nome? Deixa eu pesquisar. Aí eu fui lá pesquisar a origem do nome. E a origem, entre os descritivos lá do nome Isaura, tá falando sobre uma brisa suave. A hora que eu li isso, eu falei, nossa,
tô comercializando incenso, velas aromáticas, eu falo muito do aroma, da importância do aroma, como ele conversa com o nosso campo eletromagnético. Eu falei assim, é isso. Nasceu a marca a partir daí. Então, A Isaura, marca Isaura, então. exatamente. Por isso que eu falei, eu vou lá no bazar da Isaura. O que é Isaura? Já perguntei para você. Hoje, quando você pensa nesse negócio que agregou também valor ao seu primeiro negócio, que é a terapia, como é isso para você, economicamente falando, como não agora como terapeuta, mas como a administradora? Me conta. A administradora, ela vê o ambiente completo, né? Então, o potencial de crescimento é muito grande, né? Então, assim, é um pequeno negócio que tem potencial e vem crescendo. Então, eu tenho investido nisso, né? Nesse potencial de crescimento, com a questão da internet, né? Dessa comercialização fora Instagram, aí entra naquelas plataformas, né? Você tem loja virtual também ou não? Ainda não, menina, você acredita? Mas você acha que é uma boa para o seu modelo de negócio? Sim, é algo como foi tudo muito acontecendo, eu não tinha experiência nenhuma, então eu tenho estudado as plataformas ultimamente para eu poder levar a Isaura para as plataformas, que é o meu intuito. Sim. Né? Mas eu não quero fazer nada, a administradora falando, eu não quero fazer nada de qualquer jeito, então eu quero entender como que funciona bonitinho, para eu, sim, poder pôr na plataforma. Tá perto, tá faltando um pouquinho. Agora, Carol, o seu lado da aromaterapeuta, falei certinho, né? Como é a escolha do que você vai usar para o objetivo que ele se propõe quando a pessoa vai acender uma vela na sua casa, uma vela aromática, ou usar algum tipo de incenso? Como é isso também? Como você se prepara, inclusive, gente, daqui a pouquinho vocês devem, alguém já deve ter visto, ou daqui a pouquinho vocês vão ver, ela prepara nesse ambiente que também é o local de vendas, é também onde ela, é o ateliê onde ela produz tudo isso. Exato. Me fala desse processo. Esse processo. Eu caminho em paralelo, tá? Quem eu atendo, eu tenho um foco. Quem eu conheço na feira, eu tenho outro foco, porque eu não conheço a pessoa profundamente. Então, você chega assim, hoje, eu sou a Mirna e o que que é bom para eu relaxar? Eu falei assim, não sei, você que tem que me falar, não sou eu que vou te falar. Aí você vai me descrever um pouquinho de você, eu vou te orientar. Tá? Então, assim, por exemplo, relaxamento, já que a gente trouxe essa palavra aqui. Quais ervas geralmente a gente fala sobre relaxamento? A gente Quais vai falar... ervas um jornalista pode usar depois de um dia tenso? Então, o que a gente vê muito de recomendação é a lavanda. A lavanda, ela faz esse processo. Mas aí vem a terapeuta falar para você o quê? Pegue a lavanda, seja um incenso de lavanda, seja um óleo essencial que você vai pôr ali no seu difusor para fazer esse trabalho de aromaterapia. O que você vai fazer? Você vai sentar, pezinho no chão, de preferência sem tênis, sem chinelo, sem nada, porque a borracha ela é isolante, a gente atrapalha esse movimento de percepção do corpo, tá? Então você vai pôr seu pezinho no chão, sentar e só respirar, sentir aquele aroma e perceber seu corpo. Então você vai ver, relaxei, ou me deu dor de cabeça, ou, nossa, eu senti que eu fiquei mais focada, eu fiquei mais desperta. Então, a erva, ela conversa com o nosso campo eletromagnético. Nosso campo eletromagnético é como se fosse nossa digital. Ela é única. Então, cada erva, cada cor, vai conversar exatamente com o seu campo que é único. Sim. Então, fazer esse processo de percepção é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque a lavanda, por exemplo, essa é uma erva que, para mim, Caroline, me irrita. Eu fico irritada quando tem lavanda no ambiente. Então não é para todo mundo. Exatamente. Porque às vezes você vai até em algum lugar, relaxa a lavanda. A outra coisa é para ajudar a memória. Mas não é isso. Não existe não é um protocolo. Não é receita pronta. Exatamente, não é um protocolo. Aquilo. Porque nós não somos um protocolo. Então, assim, existe protocolo para tudo. Porém,
A gente precisa saber como aquilo conversa. É que nem a comida. Tem gente que tem alergia de ovo, tem gente que não. Tem gente que tem intolerância à lactose, tem gente que não. Por quê? Porque depende do nosso corpo, que é único. Então, o aroma, assim como a cor é a mesma coisa. Tem gente que não consegue, por exemplo, usar o vermelho. Porque no campo eletromagnético dela já tem muito vermelho. Quando ela põe aquela cor, ela satura. Mas isso a gente só vai saber fazendo o nosso processo de autoconhecimento, de se perceber no dia a dia. Entendi. Né? Então, o aroma é a mesma coisa. O que eu sempre oriento é, eu estou procurando ter foco. Eu falo assim, ter foco você vai conseguir com tais ervas. Então, você vai testar para ver se realmente aquilo te dá foco. Entendi. Porque pode ser que não aconteça isso. Você já falou, inclusive, Carol, sobre um próximo passo que pode ser as plataformas digitais, né? Isso. As lojas online. Exato. Fora isso, tem mais algum plano para o seu negócio? Planos a gente tem vários, né? Planos é algo assim, a cabeça não para nunca, né? Então, da Isaura crescer, virar uma loja maior, com outros produtos, outros focos, tenho sim esse planejamento futuro, né? Para longo prazo, médio e longo prazo. Sim, de crescer esse ambiente para eu poder ter um outro, né? Devagarzinho eu já estou colocando um elemento ou outro, já tenho umas pecinhas decorativas aqui, então estou indo por esse prisma. Mas assim, devagar, consciente, com o pé no chão, para não fazer nada atropelado. Vou te falar, porque fazer atropelado, já fiz muita coisa atropelada na vida. Tá certo. Então hoje eu aprendi com os meus tropeços, então... A gente aprende. A gente aprende, né? É verdade. A vida ensina. Muito obrigada, viu, Carol? Eu que agradeço. E você aí de casa, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a questão das velas aromáticas e quem empreende nesse segmento. Mas antes, acompanhe aí as dicas de livros sobre empreendedorismo e eu volto já já. E a primeira dica é o livro Do Artesanato ao Empreendedorismo, um e-book Kindle de Jorge Nonaka, que é um abraço virtual para aquelas pessoas incríveis que desejam viver da arte, mas não sabem por onde começar. De capítulo em capítulo, explorar desde a descoberta da paixão pelo artesanato até a construção de uma marca pessoal, superando desafios e celebrando conquistas. Empreendedorismo Criativo, de Mariana Castro. Capítulo a capítulo, a autora conta a história de startups criativas, entre elas a Inexplorado, Perestroika, Mesa e Cadeira, Mandalá e Flag, a partir de temas como o que é, como se tornou realidade, modelo de negócio e futuro. Uma leitura obrigatória para qualquer um que acredita ser possível transformar o mundo realizando o próprio trabalho com prazer, propósito e dedicação. A Psicologia Financeira de Morgan Housel traz lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. O livro vendeu mais de 165 mil exemplares no Brasil no ano passado e segue entre os mais lidos no país, graças à forma como aborda a relação emocional e comportamental que as pessoas têm com o dinheiro. Para Housel, o sucesso ou fracasso financeiro depende muito dessa relação que de um conhecimento técnico. De microempreendedores individuais ativos no segmento de fabricação de velas, inclusive as decorativas, alcançou números importantes na região metropolitana de Campinas. São 185 empreendedores, com destaque para a metrópole, que aí tem 48 profissionais. Dentre eles, nós temos a Francilene, que trabalha com as velas. O negócio dela tem 1 ano e poucos meses e ela vai contar pra gente por que investiu nesse negócio,
que, olha, ela funciona aqui na casa dela, como que ela faz essa produção, como ela vende, como ela chega até os clientes. Francilene, antes de você falar necessariamente das velas, me conta o que você já fez na vida, o que você fazia antes de fazer vela. Fala um pouquinho da sua história para nós. Bom, eu sou a Francilene. Já fiz muitas coisas, muitas mesmo, desde produção, né, em indústria. O artesanato, ele sempre teve, nesse tempo todo, junto comigo. Já tentei vender também roupa, sabe, assim, já fiz de tudo um pouco. Fez curso E de farmácia, farmácia não, técnica de farmácia, isso. E Trabalhou nesse meio com tempo isso? trabalhei com isso também. Fazia manipulação de sólido como dermato, Mas né? lá na farmácia de Lá na manipulação. farmácia, Tá. isso. E depois eu comecei a criar essa vontade, né? Porque eu sempre gostei do cheiro, de fragrância, do aroma, né? E da manipulação mesmo, né? Da criação. Sempre gostei do artesanato, e o artesanato é isso, né? De criar, de testar, de ver se ficou legal, e enfim. Já fiz também caixinha de decopagem, de tudo. Sim. Em que momento da sua vida que você decidiu, eu vou viver disso? Porque fazer como um hobby, a gente sabe que milhares de pessoas têm N atividades como hobby, mas a partir do momento que você disse, eu vou me sustentar economicamente disso, o que estava acontecendo na sua vida? Então, eu estava precisando procurar algo que, assim, não, eu quero fazer, eu preciso fazer. E eu decidi, assim, junto, né, com a família, lógico, começar a criar, começar a desenvolver, né, para que dê certo. Sim. E a partir dessa decisão, quais foram as primeiras atitudes que você tomou e já era vela, já... Por que vela? Você falou, olha, então eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo, tenho que começar a fazer. O que você partiu? Como foi isso? Foi pelo aroma e pela fragrância, né? Como eu gosto de um ambiente bem aconchegante, eu falei assim, vela é aconchegante, né? Porque ela traz isso. Então, eu comecei a fazer curso, a pesquisar. Fiquei 1 ano fazendo curso, pesquisando, vendo tudo bonitinho, para depois colocar em prática no ano seguinte, correndo atrás de logo, ou até mesmo fazendo os testes, né? Passando para as famílias, para amigos. Mas até então, esses cursos, eles eram cursos para aprender a fazer as velas ou também curso de como gerenciar esse negócio? Para fazer as velas, Tá. né? Era Mas para você fazer as velas. já entendia de caixa, de precificação, de tudo? Não. Eu fui aprendendo e correndo atrás disso depois, né? Sim. Fui aprendendo na prática, porque eu gosto muito da produção, colocar a mão na massa mesmo, né? A precificação, tabela de preço, fornecedores, essas coisas foram consequência, né? Foram depois. Foi um tempo que eu fui ver, mas foi a produção. Em que momento, então, você inicia essa produção? Você disse, no começo eu fui testando com amigos, com familiares. Em que momento você declarou, olha, agora isso é um negócio, eu estou vendendo e essa vela vale X? Quando foi isso? Tem 1 ano e alguns meses. Deu 1 ano, 1 aninho. E então, esses mesmos familiares e amigos foram seus primeiros clientes ou não? Não todos. Praticamente não. A maioria foram desconhecidos mesmo. Mas como você conquistou esse público? Instagram. Você então Instagram. foi atrás fez logo e fez uma conta no Instagram. Fiz uma conta no Instagram. Eu já tinha meu pessoal, aí eu fui correr atrás para ver como que funciona, que também não é uma coisa fácil, né? Tentar gerar ali um profissional dentro do Instagram e buscando cliente, cada vez mais pesquisando como tirar uma foto, como mostrar o que o cliente estava buscando. Ele queria só uma vela só para deixar dentro de casa, ou para fazer um evento, ou um casamento, ou maternidade. Aí eu comecei a buscar essa parte aí. Aí foi o Instagram mesmo.
que as empreendedoras, e geralmente são mulheres, começaram a perceber que algo que antes era corriqueiro, fazia para casa, fazia para a família, também é uma fonte de renda? Geralmente começa dessa maneira mesmo, né? Então eu descubro que eu gosto de fazer aquilo, começo a fazer para mim, percebo que começo a fazer para dar de presente e percebo que as pessoas gostam muito e que começam a solicitar isso. A gente fala que isso é um empreendedorismo por oportunidade. Então eu vou enxergando oportunidades no mercado e começo a fazer as velas para poder vender. Uma outra coisa que acontece muitas vezes é que alguém vê que eu estou fazendo aquilo, uma amiga, uma outra pessoa que está perto e fala, nossa, olha, ela está começando a ganhar dinheiro com isso e eu estou precisando ganhar dinheiro. Então começa a produzir isso geralmente em casa, né? E depois vai evoluindo, vai crescendo esse negócio e vai para um ateliê ou para um lugar maior, né? Faz parcerias para ser maior. A gente percebe que, principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a pensar mais nelas e no seu bem-estar. E as velas, elas trazem isso, com os aromas, né? Com a tranquilidade, com você poder ter um momento seu. Então, não só para... Antes a gente usava muito para enfeitar. E geralmente a gente não queimava a vela. A gente deixava ela lá bonitona, né? E não acendia. E hoje em dia a tendência é você acender, você utilizar essa vela. Então isso mostra que depois que a gente passou por um período que a gente ficava muito em casa, sem, né, pensando muito para dentro, né? Que agora a gente percebe também que esses momentos eles podem acontecer. E as empreendedoras perceberam isso primeiro com elas. E depois elas foram transformando isso em negócio. É tendência, cada vez mais a gente tem a busca de quais são os melhores cheirinhos para a gente colocar nessas velas, quais são as possibilidades de cores, de modelos, né? Então maiores, menores, como que faz para colocar a vela? Eu até tenho uma cliente que ela falou, Thaís, eu fazia só a vela, agora eu já ponho dentro de um potinho, porque senão queima, pode queimar o móvel da pessoa que está... Então vai se aprimorando o tipo de vela. E cada vez que eu faço isso, eu tenho uma oportunidade maior de ganhar dinheiro, porque eu vou acrescentando coisas naquele produto. Inclusive, uma das empreendedoras entrevistadas, ela colocou que ela faz bastante, por exemplo, para lembrancinha de casamento, de chá de bebê, ou até mesmo corporativo. É um nicho? É um nicho bem grande, e daí a gente fala que a pessoa tem que estar preparada para produzir um volume maior, né? Geralmente as empreendedoras começam produzindo pequeno volume e quando elas partem para fazer divulgação para empresas, chá de bebê, casamentos, eventos em geral, elas têm que estar preparadas para produzir um certo volume maior e elas têm prazo de entrega. Sem contar que aquelas velas elas vão ter que ter um padrão de qualidade. Por quê? Porque se eu vou fazer uma única vela, né, eu pensei que ela ia ficar cor-de-rosa mais clara. Mas ela ficou cor-de-rosa escura. Ok, ninguém sabia, só estava na minha cabeça, tudo bem, vou vender ela mais escura. Agora, quando eu vou fazer um monte, ele tem que seguir esse padrão de qualidade e todas têm que estar iguais, né? Para não ter esse diferencial. Então, isso é importante quando a gente vai pensar em nicho. E o uso das redes sociais como vitrine nesse negócio de produção de velas artesanais? Essencial, né? Todo mundo está na rede social. E eu brinco, né? Às vezes até quem quer vender corporativo, né? Fala assim, mas será que a empresa vai ver lá? Eu falo, mas atrás dessa empresa existem pessoas. E as pessoas estão nas redes sociais. Então, é importante colocar, é importante ter postagens sequenciais para as pessoas poderem ver que você tem variedade, que você consegue atender aquelas propostas que estão ali. É importante você direcionar para o público-alvo que você quer ter. Então, se é para empresas, vou focar em empresas. Se é para casamentos, a gente tem um nicho bem grande aí de casamentos, então a gente pode colocar as hashtags, né, direcionadas para os nichos que a gente quer atender. E também uma coisa que é essencial. Muitas empreendedoras não gostam de aparecer nas redes sociais, mas a gente gosta de gente e a gente quer ver quem é essa empreendedora. Então é importante ela ser, né, a divulgadora, a influenciadora do negócio dela. A própria rede social foi te mostrando qual era o perfil desse cliente que você tinha que buscar. Exato, isso. Aí eu fui lançando e as pessoas foram perguntando, eu quero para maternidade, eu quero para casamento, eu quero
só para colocar, para dar para minhas clientes de sobrancelha, né? Que às vezes é dona de salão, né? Sim. Que querem dar para as clientes, né? Um mimo de final de ano. E foi assim, foi esses clientes que vieram atrás, que vêm, né? A partir disso, você fez, então, coleções específicas que você às vezes lança, inclusive lá na sua vitrine no Instagram, ou você foi fazendo de acordo com essa demanda? Olha, Francilene, eu quero presentear as clientes do meu estabelecimento com um cheirinho tal. Como que é isso? Como que funciona? Então, o cliente me procura e ele fala: olha, eu quero dar, né, a lembrancinha para o meu cliente, eu quero presentear, mas é um público feminino, vamos dizer assim. Aí eu tento criar algo, ou até mesmo falo para ela, falo assim, você tem alguma inspiração? Você pode até ficar à vontade, né, para falar para mim, que eu vou tentar fazer o que realmente você quer. Porque o que eu tento fazer, Mirna, é eu personalizar o que o cliente quer. Tá. Desde o cheiro, né, da vela, enfim. E como foi também? Você aprendeu ou você já sabia tudo sobre como montar essa vitrine? Tirar as fotos corretas, na posição correta, que ela se tornasse mais atrativa para quem olhasse o seu Instagram. Como foi isso para você? Olha que eu tô apanhando ainda, hein? Ainda? Mas eu como que falo você faz? assim, Você criou um sim, mini estúdio? Você tem um eu cantinho aqui em tenho, casa? sim, eu tento pegar na parte da manhã, né? Na verdade, foram pesquisas, aí eu percebi que na parte da manhã é o melhor horário Tá. para se tirar uma foto, até mesmo com a luz do sol, né? Com o tempo mesmo. E procurar o melhor lugar clarinho, branco, né? E postar as fotos. É Sim. isso. Você meio que pensou num estúdio. Isso. E a hora da produção? Como que é a sua rotina entre produzir e vender? Hora de produzir é um pouco difícil de falar, porque se o cliente me fala assim, olha, eu preciso do produto para o mês que vem, então eu tenho que correr, né, com essa produção, até mesmo para fazer os pedidos com fornecedores, né, antes, para depois pegar a produção. Mas eu tento pegar uns 3 dias da semana, né, inteiro para fazer a produção. Sim. E os outros Nos outros dias dias eu vou atrás de fornecedor, faz as vou fotos. fazer as fotos, ou eu vou criar alguma coisa que eu achei legal, eu faço uma criação, faço o teste e posto, entendeu? Sim. É assim. E fora essa venda via rede social, você participa de alguma feira, alguma outra atividade que você expõe os seus produtos? Ainda não, procuro. Eu procuro futuramente ir atrás, sim, de feira, porque eu acredito que artesanal é isso, né? Feira. E eu procuro, sim. Eu procuro futuramente buscar Sim. essa área aí da feira. E hoje, a pessoa que faz a encomenda da sua vela, como que é isso para você? Você entrega pessoalmente? Você envia ou por um entregador ou pelos correios? Como que é todo esse processo logístico desde o momento em que uma encomenda é feita a você? Olha, depois de tudo pronto, né? Eu já falo para ela que vai ser entregue, sim, da melhor maneira possível, na data ou às vezes antecipado, né? Que eu tento antecipar o mais rápido possível as minhas entregas. E eu acabo fazendo a entrega. Você mesma? Eu mesma. Eu às vezes prefiro, porque eu acho assim, tá tão bonitinho, tão arrumadinho, que às vezes eu mesma acabo entregando. Não dando para me entregar, tem um entregador, né, meu próprio, que ele faz as entregas, mas é muito difícil. Para falar para você que eu acho que foi umas 2 vezes que ele fez a entrega, foi muito, porque a maioria foi eu que acabei entregando pessoalmente. Qual é o melhor período de vendas das velas? Melhor período: final de ano, época de Dia das Mães, A gente que tá passou no mês da do mulher. mês das mulheres, tem também o Dia dos Namorados. Olha. Mas São aí, essas épocas de comemorações. comemorações, isso. Mas aí você, nessa época, você já tem essa vitrine
Você prepara algo especial pensando exclusivamente naquele mimo de época? Como que é isso para você? Eu já preparo. Então, eu já estou preparando o mimo para os Dia das Mães. Já estou deixando como se fosse mais ou uma menos- coleção especial. Isso, é uma coleção especial. Lógico, eu mostro já que já passou, né? Mas eu tenho ainda essa coleção especial que eu acabo montando. Porque todo ano acaba sendo um pouco diferente, né? Até mesmo no aroma, até mesmo no jeito, né? As mulheres acabam mudando, né? E tem outras, né? Agora coleção. tem essa questão também do aroma do momento, do aroma da estação. Existe isso ou não? Existe. E tem da idade também, né? Tem da idade também, porque o aroma de uma certa idade, a mulher ela gosta do mais doce. Não, depois de uma certa idade ela gosta do mais amadeirado. Ou isso se for, por exemplo, para uma pessoa específica, né? Eu tô falando. Correto. Mas se for para uma mamãe, né? Para uma mamãe que tá ganhando na maternidade, né? Do seu bebê. Aí tem um cheirinho específico que é o cheiro de maternidade. Mas assim, o aroma tem essa diferença de idade. Você no início investiu quanto para comprar os insumos? De 250 a 300 mais ou menos. Tá. Hoje, mensalmente, qual é o seu faturamento em média? De 3 a 4. 3 a 4. É. Onde você quer chegar? Quero mais. Quanto mais? Quero Tem que mais. pensar em quanto mais. Uns 10? Uns 10. Para mais, né? Eu tô chutando assim. É investimento, né? É correr atrás, é postar, porque hoje a venda é isso, né? E você faz tudo sozinha? Tudo. Vende, produz, Sim, tira tudo, foto, anuncia, faz tudo. Precifico tudo, pesquiso tudo. Faço tudo. Por enquanto é eu, mas quem sabe, né? Mais Sim. pra frente. E para chegar nesses 10. Sim, para chegar nesses 10. Tá certo, então. certeza. Muito obrigada, viu? A gente que vai agradeço. mostrar aí mais um pouquinho desse mundo de aromas. E, aliás, eu esqueci de falar, eu tô aqui atrás, não é só vela que você faz. Você faz o que é isso? É cheirinho? Esse difusor? daí Que é um Spray? body splash. Ah, é pro corpo? É pro corpo. Ah, e por que você também começou a fazer esse tipo de produto? Esqueci de falar, viu, gente? Porque as mulheres estão buscando isso. Né? E esse pode pôr na bolsa. Pode pôr na bolsa. É mais prático, né? Por exemplo, esse foi para os dias da mulher, né? Tá. E é bem mais prático. Às vezes não quer um cheirinho para colocar na casa, mas ela quer para ela, né? Especificamente para colocar na bolsa, né? Como Ou você seja, falou. é um negócio que hoje majoritariamente tem velas, mas que pode expandir para outros produtos. Sim, com certeza. Ah, então tá bom. Olha só, o Ser Empreendedor fica por aqui. Lembrando que todo domingo, 5h15 da tarde, a gente tem estreia de um novo programa com novas histórias inspiradoras para você. Quer acompanhar outros temas que nós mostramos aqui? Vai lá na playlist youtube.com/TV Câmara Campinas e até um próximo Ser Empreendedor.